Estamos chegando ao final do mini curso e vamos falar de Vuex. Que história é essa? Rapaz, esse título, olha, quando esse título bateu na minha cabeça, eu, caraca, que título da hora, né? Então tive que fazer, botar esse Vuex no mini curso aqui, só por causa do título. Não, mentira, Vuex é importante. Então, deixa eu explicar qual é o problema que o Vuex resolve. Para fazer essa explicação, eu fiz até uns slidezinhos aqui, que é o seguinte. Né? Quando a gente está fazendo a aplicação, a gente tem uma arquitetura aqui, você já conhece, uma árvore de componentes, né? Que é essa coisinha verdinha aqui. Né? Aproveitando que nós estamos na época do Natal, é verdinha a árvore, né? Como se nenhuma outra árvore fosse verde, mas tudo bem. E aí cada caixinha verde dessa aqui é um componente, né? E o componente tem essas partes aqui, tem o template, que é HTML, tem o JavaScript, que é JavaScript, e o estilo que eu não estou representando aqui dentro dessa caixinha laranja por amor à simplicidade. Tá? E aí funciona mais ou menos assim. A gente tem, dentro do JavaScript aqui, a gente tem dados, né? Esses dados eles alimentam o nosso template de algum jeito, e o nosso template ele permite que a gente interaja com a aplicação, né? Dispara algum tipo de evento e isso acaba ativando algum comportamento aqui do nosso componente aqui, que pode modificar os dados aqui. Devia ter feito uma seta aqui, mas a seta eu desenhei aqui também, ela pronto, tá aí a seta. E beleza, né? E é isso que a gente tem. O que o Vuex tem a ver com as calças? Né? O Vuex ele permite a gente implementar algo um pouco diferente, né? Onde os dados e o comportamento que altera esses dados vive num lugar separado do componente, né? Que a gente chama de store, certo? Então, basicamente, a gente tem dados alimentando o template, né? E não é bem, essa seta não sai bem daqui, né? Mas, enfim, a gente tem o componente modificando a store, ativando aqui, através da ativação de algum comportamento dela. Beleza? E por que isso pode ser interessante? Isso pode ser interessante principalmente nesse cenário aqui, onde a gente tem componentes que não se conhecem compartilhando o estado, compartilhando dados entre eles. Então eu tenho aqui esse conjuntinho de dados aqui, que está dentro de uma store, que os dois componentes conhecem, né? E esses dados estão sendo compartilhados, né? Esse template aqui mostra esses dados de algum jeito, esse template pode mostrar os mesmos dados de algum outro jeito, né? Ou pode escolher mostrar uma outra parte desses dados, né? E sempre que esses componentes precisam mexer nesses dados aqui, eles podem ativar algum comportamento dessa store e alterar esses dados. Então, o Vuex é uma lib, é uma bibliotequinha do Vue.js que permite a gente fazer isso. Então, vamos aprender a fazer isso sem muita demora, né? Vuex, cadê a documentação aqui? Documentação do Vuex, instalação, muito bem. Então tem aqui o CDN dele, né? A gente está usando o jeito mais simples, CDN, vamos criar um arquivo HTML logo, sem mixaria, sem miséria. 10_vuex.html, né? Vou pegar aqui o Hello World aqui, pronto. Vou copiar aqui para dentro do nosso Vuex, né? E vou colocar aqui um endereço da nossa CDN, que na verdade é só botar um X aqui, pronto. Peguei o Vuex. Aqui eu tenho dois apps, na verdade, né? Só preciso de um, né? Pronto. Só tenho esse cara aqui. E o que a gente precisa fazer, né? Ele pega e fala aqui, quando você está usando um sistema de módulos, né? Ou seja, o Webpack, o Browserify, você precisa instalar o Vuex no Vue, porque o Vue tem um sistema de plugins, né? Eu não falei nada sobre o sistema de plugins do Vue desse mini curso, está fora do escopo, mas o fato é que o Vue tem um sistema de plugins e você aumenta o comportamento, aumenta as capacidades do Vue instalando plugins chamado Vue.use, e o Vuex é um tal plugin desse. Como a gente está usando via CDN, né, isso aqui não é necessário quando está usando o tag script global como a gente está fazendo. Então, beleza. O que a gente precisa fazer, que ele não diz aqui na documentação, é
depois que a gente cria um store, então vamos criar um store aqui. Get started. A gente cria um store aqui. Isso aqui é um store, tá? Já eu volto para cá. Vou criar um arquivo aqui, new file. Vou salvar aqui como store.js, né? Aqui é store. E isso aqui está usando sintaxe do JavaScript novo, ECMA 6 para começo de conversa. No ECMA 5 não tem const. Isso aqui é um var. E essa declaração desse método aqui também está usando o atalho do ECMA 6. Então não vamos usar atalho, vamos usar o ECMA 5 Vanilla. E aqui eu criei um store. Certo? Beleza. Então essa store é uma store que tem um estado. Certo? Estado. Lembrando aqui. Dados, né? É o estado. E é um objeto que tem um atributo count que é um inteiro igual a zero. Né? E o comportamento é um conjunto de mutations, que são métodos que modificam o estado de algum jeito. Beleza? Então a minha store é isso. Né? Ela tem um state, que é o objeto que eu quiser, e tem mutations, que é uma lista de métodos, que recebem esse state, opcionalmente com um parâmetro a mais aqui. Tá? Nesse caso aqui, essa mutation não usa um parâmetro adicional, não precisa. Não estou passando. E beleza, modifica o estado aqui dentro. Tá bom? Então é orientação a objeto da escola, né? Tem dado e método para mudar o dado, só que usando uma construção um pouco diferente. Para terminar de fazer o setup aqui, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar dentro de uma variável global. Window.store igual a store. Pronto. Né? Para quê? Para eu poder usar a store que eu acabei de criar aqui. Vou criar esse aqui. Script src. Tem que chamar o arquivo, né? store.js. Pronto. Script. Né? Com isso ele vai criar uma variável global. Para quem não sabe, tudo que a gente pendura no window vira uma variável global. E aí aqui, como eu instalei o plugin do Vuex, né? Mesmo sem precisar o view.use, mas o fato de eu incluir aqui já faz com que ele já esteja instalado. Então eu posso criar o meu componente root, esse componente que é o root da aplicação, com um atributo a mais, com um atributo chamado store. Certo? E aí aqui eu passo a minha store que eu criei antes aqui. Então esse aqui é o setup, digamos assim, o setup inicial de uma aplicação que quer usar o Vuex. Né? Eu tenho que criar o meu componente root com o atributo store, que é igual a uma store que eu criei usando new vuex.store, né? Passando um objeto como esse aqui. Beleza, beleza. Né? E aí o que eu vou fazer aqui dentro desse cara? Bom, aqui eu vou mostrar o meu count. Só que é o count da minha store. Né? E aí tem assim, quando a gente tem um componente, né, que é esse componente root aqui, se encaixa nessa categoria. Um componente que quer mostrar dado que está no store do Vuex, a gente tem que usar computed properties. Computed properties, que é uma outra coisa do view que eu não falei no mini curso. Então vamos falar de computed properties. É o seguinte, todo componente view admite um atributo chamado computed, né, que é uma lista de métodos sem parâmetros, que retorna propriedades calculadas. Né? Então, por exemplo, eu vou ter uma propriedade calculada aqui chamada 2 function sem parâmetros, e ela retorna 1 mais 1. Pronto, é calculada. Né? E aí o que acontece, isso aqui é mais ou menos equivalente a isso aqui, né? Como se eu tivesse feito isso aqui, 2, 1, 2, pronto. Né? É como se estivesse no data, né? O this.2 aqui nesse componente vai chamar essa função aqui toda a vida. Né?
E aí funciona. Então eu posso usar isso aqui 2 aqui, por exemplo. 2. Pronto, vamos ver isso aqui funcionando. Já está rodando aqui. E sobe aqui no 8.000. 8.000, 10 UX. Qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Faltou a vírgula aqui no Computed. É um erro que eu cometo sempre. Eu já até imaginava que era. Né? Tá lá o nosso Computed Property 2. Quase não dá pra ver, mas tá aqui ele. Beleza. Então quando eu quero mostrar um dado que está na história do Vuex, eu uso normalmente o Computer Property. Então eu vou usar um Computer Property chamado Count. E eu vou retornar. Então ao invés de acessar a história aqui da variável global, que é ruim, né? Toda vida que eu coloco isso aqui no meu componente raiz, todos os componentes, veja bem, todos os componentes da minha aplicação, não só o raiz, mas se eu tiver componentes filho, eles vão ter dentro do this um atributo chamado $store, que é a história que eu criei com o Vuex. E aí esse cara ele tem o state, e dentro do state eu sei que tem o count ou é count? É count. Certo? Então aqui o meu computer de property count, ele está buscando a informação lá da minha store, né? Sempre através de this.$store. Beleza? Então, assim, estou usando a variável global porque essa aqui é uma arquitetura simples, não tem sistema de módulo, não dá para dar import nas coisas, então eu meio que pendurei um globalzão aqui e estou buscando aqui. E daqui para frente, né, outros componentes dentro da minha aplicação poderiam usar a história do Vuex acessando this.$store nos próprios componentes que vai funcionar. Tá bom? E beleza, se eu dar um refrex aqui, ao invés de um 2, aqui eu vou ter um 0, né? Um erro. Count. Por quê? Ó pai, por que me abandonaste? Peraí. Faltou o return aqui, o return no count, né, negão? Pronto, salvou. Refrex. Aqui o nosso 0 aqui. Beleza? E aí o que a gente vai fazer então? Bom, a gente está lendo, né? Falta escrever. Então eu vou fazer o seguinte, vou botar um botão, né? @click igual, aumenta esse negócio aí, aumenta, né? E aqui eu vou ter methods, não, assim, e a vírgula aqui. Aumenta function, né? E aqui eu vou chamar a mutation chamada increment da minha store. Então this.$store. Como é que faz para chamar mutation? Commit. E o nome da mutation dentro de uma string. Como essa mutation não tem parâmetros, né? Só tem um state aqui, mas state não conta, que o state sempre está lá na mutation. Então eu não vou passar mais nada aqui. Increment. E pronto. Quando eu clicar no botão, ele vai aumentar, né? E vai incrementar. E uma coisa legal é o seguinte, o Vuex, ele integra bem com esse cara aqui, ó, que é o View Dev Tools, né? E aí, esse cara aqui, ele mantém um registro, porque o próprio Vuex mantém nesse registro, da história aqui das paradas, né? Então, cada commit que eu dou aqui na minha store, ele fica armazenado aqui, eu consigo chegar aqui e voltar, ó. Volta pra cá. Avança de novo, né? Time Machine, certo? Então isso é bem legal, que ele integra bem com o Vuex. Então vou fazer mais um videozinho, e no próximo vídeo eu vou continuar falando de Vuex e vou mostrar um exemplo um pouco mais complexo do que um botão com contador, né? A gente vai pegar
aquele exemplo da to-do list, colocar o estado dela dentro do Store e vamos ter um cenário parecido com esse aqui. Beleza? Vou separar em 2 vídeos esse aqui, que aí senão vai ficar muito grande. Isso aí, valeu, falou, abraço.